acidente de trabalho. Para vocês, assim, o que significa o termo acidente, a palavra acidente? A primeira coisa que vem na cabeça de vocês é assim, hoje a aula vai ser bastante participativa. Então, vai ser segunda-feira, vocês aqui ficaram só olhando, ouvindo o pessoal falar aqui, tem gente bocejando, querendo dormir, coisa e tal, mas a gente vai Facebook, WhatsApp, aí, hoje não vai ter, então hoje vai ser bastante participativo. Eu espero que vocês me ajudem bastante aqui sobre algumas situações que vocês possam ter visto. Então, para vocês, a palavra acidente, quando se fala em acidente, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, o que seria? Na minha contusão. Contusão. Contusão? É um fato que, por negligência, acontece. Acidente seria mais ou menos uma coisa que eu acho que não deve acontecer, vamos dizer assim, poderia ser evitado, claro que tem esse contexto de negligência, tem esse pode evitar o acidente. Mas assim, você vai fazer bastante. Esse acidente grave. Alguém mais que quer falar? Às vezes você vê o perigo e às vezes insiste, né? Você está vendo ali que vai dar errado, se você faz tempo. Não, mas estou fazendo uma coisa que tem que ser feita rapidamente, então tenta fazer, mesmo com perigo, mas estou. Aí é difícil. Quando a gente fala, tem mais alguém que falar uma coisa? Quando a gente fala do termo acidente, a gente fala de um modo dramático. Se alguém comeu passando por cima, assim, com o braço decepado, cabeça estourada, falando uma perna, também isso não é acidente. Mas também a gente vai ver que não só acidente de trabalho, mas só quando envolve a pessoa, quando envolve o trabalhador. Também existe isso quando a gente planifica alguma coisa da empresa. Como assim? Quando aqui tem um programa que o computador travou, então assim, quando o acidente de trabalho, pensa assim num negócio que, meu Deus do céu, eu vou um acidente com o trabalhador, ele morreu ou não, isso também é acidente de trabalho. Assim, agora a gente também vai entender que o acidente não é só quando envolve a pessoa em si, fisicamente, mas também quando envolve materiais, quando tem que fazer dano para a empresa. E como ele falou, é o seguinte. E acidente? E quando está voltando aí, acidente é um fato indesejável, quase sempre não programado, que vai trazer atração física, trabalho psicologicamente, fisicamente, e também vai trazer danos para a empresa, material e financeiro. Isso também é acidente do trabalho. Então, não só quando envolve em si o trabalho, mas também. Porque acidente é um evento inesperado, pode ser indesejável, que causa danos à pessoa ou material da empresa, ao patrimônio, que pode trazer danos financeiramente, como já tinha dito, e que ocorre de forma não intencional. Ou seja, para se fazer um acidente, tem que ser de forma não intencional. Se for de uma forma intencional, se caracteriza acidente, sim. Mas não seria acidente, aí como a gente vai ver um pouco mais à frente, vai ser, tem vários tipos de acidente, como terrorismo, e entre outros, que a gente vai ver a seguir. Então tem que ser de forma não intencional para se caracterizar acidente. Vocês vão entender um pouco sobre acidente do trabalho. Porque o ser humano assim é um ser um pouco complexo. Entender o ser humano é difícil, principalmente quando é trabalhador. A imagem aqui deixa bem claro. Quando você está trabalhando, a primeira coisa que vem é para frente da casa, para frente do mundo. Quando você está doente, não vejo a hora de voltar a trabalhar. Vai para o ser humano. Ninguém tem. Principalmente o trabalhador. O trabalhador consegue fazer
que causa a morte, a perda temporária ou redução ou permanente da capacidade do trabalho. Ou seja, esse aqui é um trabalho, um acidente, que pode ser temporariamente ou permanente, vai depender da situação do trabalhador. O trabalhador teve um acidente. Então, como assim? Vamos explicar alguns conceitos básicos. O que vocês acham que seriam acidentes sem afastamento? Para você, quando se fala acidente sem afastamento, o que dá para se entender? Alguém pode assim. Pode falar o que a primeira coisa que vem na cabeça assim. O cara machuca o pé, por exemplo, ele está lá com o pé no gesso, está lá no estómago, está trabalhando. Está sem afastamento, está continuando a sua. Pode falar. Seria aquele acidente que não impede o trabalhador de continuar na sua atividade normalmente. Certo. Pode falar uma coisa? É isso mesmo. Acidente sem afastamento é aquele acidente que o trabalhador não precisa se ausentar por mais de 24 horas em sua função. Ou seja, se acidenta, a pessoa deu socorros a ele e automaticamente ele volta para o seu trabalho. Então, um exemplo disso seria o corte do dedo. Estou lá manipulando uma carne, cortando no trabalho, e eu me corto com uma faca, mas só que eu não corto profundo, eu corto superficial, sangue, eu coloco uma curativa. E nada me impeça de voltar à função. Não voltar à carne. Claro, está com corte, não pode. Então, é um acidente sem afastamento, é isso. Alguém tem acidente de voltar ao seu trabalho, mais de 24 horas. E acidente com afastamento. O trabalhador se ausenta por mais de 24 horas. Então, isso aí é bem claro, não tem tanto mistério. E se divide em três partes, que é, aí a gente vai começar a entender a situação do acidente. A incapacidade temporária do trabalhador. Ou seja, o trabalhador é quando ele se ausenta por mais de 24 horas da sua atividade. E isso é caracterizado, essa incapacidade temporária, ela não pode ultrapassar um período de um ano. Se passar, já não é mais incapacidade temporária. Então tem que ser menos de um ano, pode ser 6 meses, 9 meses, então pode ser 11 meses e 30 dias, enfim. Incapacidade parcial. O que é incapacidade parcial? Incapacidade parcial ou permanente é incapacidade quando o trabalhador ele se acidenta. Como assim? Ele perde o dedo ou o olho, é uma capacidade permanente. Ele vai conviver com aquilo. E incapacidade total que já existe. Totalmente, ele fica impossibilitado de exercer as suas funções, a sua atividade no trabalho. Tem uma pergunta também? Agora a gente vai explanar sobre o que é o trabalho para a gente, o que é que o trabalhador o trabalhador perde ou ganha, acho que é alguma coisa, enfim, eu não sei. Mas que o trabalhador perde, o que a empresa também perde, e que o INSS, a Previdência Social, também fala sobre isso, sem trabalho. Então, o acidente pode ocorrer de causas variáveis. Então, não é só acidente, aquele que o trabalhador vai até a mão, até a perna, enfim. Pode vir de forma química, agentes químicos, produtos químicos, nocivos à saúde, movimentação excessiva, seriam aneróticos, neurologia, etc. Em grandes alturas, queda, enfim. Então, tudo isso também se caracteriza acidente. Quando a gente fala de acidente, a gente pensa logo em uma coisa mirabolante, uma coisa que o paciente vai perder o braço ou mão, não. Isso também é acidente de trabalho. Na verdade, quando pensamos em acidente de trabalho, em geral, imaginamos algo trágico, repentino e chocante, com a queda de andame, etc. Foi o que a gente já tinha falado. Obviamente, esses acidentes existem, pode ser constatado. Obviamente, esses acidentes existem, são gravíssimos, mas devem ser prevenidos. Essa é a atual finalidade da CIPA, é vir e prevenir acidentes. Então, vocês estão sendo treinados para que vocês possam, porque a CIPA, a Comissão de Prevenção de Acidentes, nada mais nada menos é do que o olho do técnico no ambiente do trabalho. O técnico de segurança trabalha em todos os setores da agricultura. Por isso que existe a comissão, e é feita por trabalhadores. O trabalhador está vivendo cotidianamente lá no setor onde ele trabalha e sabe quais são os riscos que eles estão expostos ou não. Então ele vai ver os riscos e vai falar com o técnico de segurança, vai lá e fala para ele, lá no setor está apresentando isso,
a dois Então, você, particularmente, são o olho do técnico. Então, você tem que ser bem treinado para que você consiga ser bem a função. E na INR, a única não, é que a maioria das informações do acidente, não acidente de trabalho, mas acidente, mais especificamente, assim, onde se claramente um acidente é a INR9, que é a informação de risco de prevenção de riscos ambientais. Então, ele é que fala lá que você vai fazer todo o PRA, você vai lá, vai fazer a medição se for necessário, vai falar com os trabalhadores, você vai dar um tipo de trabalho e vai ver tudo aquilo que está exposto. E também quais são os tipos de equipamento que ele vai falar, e também, não só os equipamentos, mas também vai falar sobre o mapa de risco, a grande importância do mapa de risco, e também vai falar sobre como eu posso dizer, sobre a investigação de acidente. Claro. Aí, trabalho mais comum não tem os acidentes. Isso. Muito bom, pessoal. Pode não deixar assim, né, na nossa mente. Pode jogar e também fala. Esse aqui, se eu não me engano, é o THDL. Isso mesmo, né? Pronto. Calma, só aqui. Vai fazer isso, né? Dá bastante. Aqui está faltando alguns equipamentos. Eu vou botar aqui na frente para você dar uma olhada aqui. Bom, esse aqui é o THDL. Ele é termômetro hídrico, dosímetro de cima. Tanto ele faz aqui, né? Esse aqui é o mais comum, né? E aqui vai diluindo, tem uma coisa aqui que vai diluindo a temperatura do ambiente. Esse aqui ele vai medir como é que eu posso dizer? A umidade do local de trabalho. E o oxímetro é porque ele não está aqui, vamos dizer assim, para saber se está correto ou não, para que está luminosidade no ambiente de trabalho. Esse aqui é o oxímetro. Aí você coloca aqui, aí que a gente coloca em cima da mesa do trabalhador, e aqui a gente vai fazendo as medições. Vou passando aqui, vocês ficam para vocês aqui. Todo mundo está vendo? Não é fácil a fotográfica não. É parecido, né? Esse é o termômetro de globos de pulso seco. É um negócio muito complicado. Enfim, esse equipamento aqui, ele serve para medir a temperatura do ambiente de trabalho. Muita gente, até como é que você precisa esse equipamento? Esse equipamento a gente está aqui, estava aqui para ver, isso não isso aí é isso. Termômetro de globo, termômetro de globo de pulso seco. Esqueci não, pronto, aqui ele vai medir tanto a temperatura como a umidade também no ambiente de trabalho. Esse equipamento aqui é mais específico para medir medições de calor, medições térmicas no ambiente de trabalho. Ele é mais específico sobre o ambiente de trabalho. Mas ele é específico para ficar parado. Então, um ambiente de trabalho está muito quente, então se utiliza esse tipo de equipamento. Porque ele vai dar precisamente a temperatura da equipamento. Esse aí é tapista, média e detalhe. Naqueles horários, a hora que foi ligado o forno, a hora que foi ligado, a hora que está cheio, não, acidente. Não, isso é com certeza. Não, é isso mesmo. É isso aí que ele falou. Como é que se faz? Lá no trabalho,
área de saúde. Entendeu? Lá tem uma tabela lá que vai estar seguindo lá o DDTG lá. Você pega, faz o cálculozinho, mas na frente você envolver com isso aí, é o cálculo que faz para saber se o trabalhador está ou não em nível de saúde legal. Se está correto ou não, em nível de disposição. Aquele outro aparelho, ele também mede também isso aí. Só que ele Mede, esse aqui é mais preciso. Isso, esse aqui é mais preciso. Você vai lá no vídeo aqui, você vai ver. Esse aí ele faz o depois do tempo, uma análise mais precisa. Não, é complicado. A gente tem equipamento desse porque é um equipamento caro. E a manutenção e a calibragem dele, infelizmente, não é muito. Até mesmo na legislação análise do trabalho. Toda análise tem que ser enviada para o laboratório. Em São Paulo, aqui se tiver isso. Professor, aí, se você tiver algum lugar, se tem. Aqui se existem empresas que fazem calibragem do equipamento, eu desconheço. Aqui não tem. Tem em São Paulo. Não, já parece mesmo. Pronto. Aqui deu, entendeu? Cadê o? Aqui, o dosina. Aqui é o dosina do fluido. Como é que a gente utiliza esse equipamento? Esse equipamento aqui não fica pensando nessa barra. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse equipamento, vai chamar o trabalhador que está exposto ao mundo, vai dar para o trabalhador coloca no rosto, ele vai fazer. Botar aqui o trabalhador, colocar próximo ao ouvido, e ele vai passar o tempo todo, o expediente dele todo, com esse equipamento. No final do expediente, o técnico vai lá, recolhe o material do equipamento, aqui tem uma entrada, que se liga ao computador, e essa análise é mandada para o laboratório para saber se ele está excedendo ou não o limite de espécie, que é o limite tolerável. Se eu não me engano, é 85. O limite tolerável. Não, exatamente. Pode ser, quando a gente trabalha a tradição, pode ser naquele horário que consiga eliminar. O que está acontecendo, o que é o horário é tão alto, esse limite que pode fazer naquele horário. Isso. Mais ou menos isso, é previsto. Exatamente. Como os equipamentos de proteção individual, tipo, como você comentou, eles ativam. Porque assim, tem um de atenuagem que eles diminuem em 20%. Ele está exposto a 90%. Então, o equipamento que diminui em 10%. Em 10% diminuição. Até as 8 horas de trabalhar. Ele só vai colocar a hora que ele inicia a atividade e só vai retirar ao final do mês. Exatamente. Alguém tem alguma dúvida sobre o equipamento? Para realizar essas medições no ambiente de trabalho, a partir de que limite a gente poderia começar a fazer essas análises, mesmo que o trabalhador não reclame? A norma RT15 fala que o limite tolerável para o trabalhador é até 85 decibéis. Como a gente trabalha com prevenção, a gente não vai deixar que o trabalhador se exponha aos 85. Para depois reclamar. Exatamente. Tem que se fazer Porque é o seguinte, a gente tem dois momentos aí em relação à prevenção de acidentes. Certo? A engenharia ocupacional ela traz aí dois momentos, que seria a NR15, que são os limites de tolerância, e aí, para exposição ao ruído, nós temos 85 decibéis para 8 horas de atividade a ruído contínuo intermitente. O anexo 2 da NR15 fala de ruído de impacto. O ruído de impacto é aquele que tem sua duração menor que 1 segundo, com um espaçamento de mais que 1 segundo. Seria aquele ruído e o limite de tolerância é 130 decibéis. Então, vai causar acidente de trabalhador? Vai, porque doença ocupacional também é acidente de trabalho. Então, nós temos o segundo momento que fala na NR9. A NR9, quando se faz uma avaliação ambiental, se fala de nível de ação. O que
que seria o nível de ação? O nível de ação é aquele momento onde eu vou implementar as medidas de controle. Então a NR9 exige que esse nível de ação seja 50% do limite de tolerância. Então, quando eu estiver a metade do limite de tolerância, eu já tenho que implementar medidas de controle. É aquela condição de eu ter pista para poder implementar melhores medidas. Porque se eu for já depois do limite, eu já vou estar adoecendo o trabalhador. E não vou ter aquela eficiência na implementação das medidas. Ou não vou ter tempo hábil para verificar o ambiente. Então a ideia básica é essa. Então essa aqui, o veterinário do Abinómio falando, isso aqui é um medidor de estresse térmico, ou árvore dos termômetros, ou termômetro de lobo, como queiram chamar, tá certo? Amigão serve para medição do calor do ambiente, interno ou externo, de acordo com a exposição dos trabalhadores. Normalmente utilizado em cozinhas industriais, atividades com caldeiras, atividades a céu aberto, onde eu tenho exposição solar frequente. Então, essa criatura aqui funciona. E para quem não gosta de matemática e tem dificuldade com matemática, é complicado, certo? Porque eu tenho que fazer a medição do calor e tenho que realmente determinar se aquele calor faz mal ao trabalhador ou não, e essa prova é matematicamente feita. Isso, quem não gosta de calcular, certo? Mas são cálculos simples, certo? Cálculos aí que vocês... Pois se esse daqui aprendeu, eu garanto que quem já ouviu falar de uma coisa aí chamada logaritmo? Segundo já ouviu, né? Pronto. Quando eu não tenho esse, que me dá a dose de ruído final, eu só tenho esse outro vermelho que está rodando aí, que é um decibelímetro para uma medição pontual. Eu tenho que pegar esses valores pontuais e fazer um cálculo da dose diária do ruído que o trabalhador estava exposto. Então é nesse momento que o logaritmo se encaixa na vida de vocês. Eu também achava que o logaritmo não servia para nada. De repente surgiu, foi um fantasma. E eu vou dizer para vocês, dá para aprender. Viu, Isabel? Você não vai ter problema nenhum. Certo? Se a gente conseguiu, né, Isabel? Ver o que seria higiene ocupacional, registro físico, né, Isabel? Nem todo mundo conseguiu, mas você conseguiu. Também conseguiu. Assim, acorchando não conseguiu. O pessoal da 10 aí teve tudo que manda. Eu nem acredito muito, acho. Porque normalmente eu estou me ajudando, né? Até o pessoal de logística teve aula na laboratório, né? A gente vê até o pessoal de logística aqui para eles entenderem que se fizer besteira vai preso. É assim, vai passar férias no local mais reservado. Esse aí tem a ver com a trabalho. Mais ainda. Esse aqui é o princípio multigás. Esse aqui para multigás. Multigás. Esse equipamento aqui, ele é utilizado ele vai aqui a maneira que você coloca o representação, se encaixa aqui. Ele vai ver o que disponibilidade para o local de trabalho, de gases. A atmosfera lá, se está propícia ou não para o trabalhador entrar. Quem trabalha em espaço confinado, com cavando de busca, o pessoal que trabalha fazendo o interessante é que ele utilizar, não se utiliza. Porque quem sabe.
Mas o certo é, quando você vai para a aeroporto, você tem que fazer a medição de 30 minutos antes. E você entrar no final do tempo. Caso você feche, esteja acompanhando com algum equipamento e passe novamente esses 30 minutos, você tem que fazer uma nova medição para ver se o oxigênio lá é propício ou não esse risco de explosão, se qual tipo de gás que existe lá, para que o trabalhador possa ou não entrar lá e fazer atividade. Quem faz essa medição? É o técnico de segurança lá? Técnico de segurança ou outro trabalhador que seja treinado, habilitado para fazer. Então, assim, esse tipo de treinamento aqui, que a gente dá, de cima, você pode ser habilitado para isso. Vocês vão ser treinados, não é equipamento fácil, não é equipamento difícil de se manusear, é equipamento extremamente fácil. Então você coloca lá e você coloca lá no local de estacionado, ou quando você vai num túnel, ou enfim, numa cavoada, você coloca lá e vai fazendo as medições para ver se o trabalho tem risco ou não de explosão. Ele mede, se eu não me engano, mede uns 3 tipos de gás. Então, lembrando também que nós temos combustível. Então, ele serve para isso. Entenderam? Uma coisa? Mas uma coisa é isso, não. Aí já Mas sempre vai haver outra voltando aqui, como você vai sair de trabalho? O acidente de trabalho ele vai se instalando lentamente sem que ninguém perceba. O trabalhador vai se expondo diariamente a situações nocivas, se intoxicando, ou desenvolvendo alguma doença, lesão ou dano, que estão em situações normais, não ocorriam, normais não ocorriam. Um exemplo prático, um exemplo que a gente teve desses últimos dias, que poderia ser evitado. E o acidente, ele foi se instalando lentamente sem ninguém perceber. Foi a morte. Passando no jornal, eu assisto, é que segurança tem assim. Quando ele passa, ele vem assim. Você está passando uma coisa assim, você olha para o outro, vai cair em cima do barulho. Então, assim, isso aí falando do próprio treino. Ele é treinado para isso, para se antecipar o risco. Então, o que é que aconteceu? Eu estava assistindo a reportagem e essa parte vão se instalando lentamente sem ninguém perceber. O candidato disse que a aeronave dele teve uma pane, por isso que ele se atrasou. A própria candidata Marina disse que também a aeronave deu alguns problemas. Então, assim,